Olá, para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós vamos começar com uma reflexão bastante interessante nesse encontro de hoje, que é: entenda por que a escola te incomoda. É isso mesmo, nós vamos falar hoje por que você não entende, que você não tem ânimo às vezes para ir para a escola, ou você não vê seu filho animado com as coisas que a escola propõe para ele. Mas por que isso está acontecendo? Por que você que é estudante se vê nessa situação? Será que você já tem essa resposta? Então é sobre isso que a gente vai falar, certo? Olá, que bom que você está nos acompanhando nesse nosso encontro e a gente vai falar sobre uma questão muito polêmica que é hiperpassa o cotidiano, talvez de crianças, de adolescentes e de tantas outras pessoas. Talvez você sempre se perguntou sobre isso e às vezes nunca encontrou a resposta. E é isso que eu quero compartilhar com você e começar a falar um pouquinho da minha história, a história da Ana Paula. Qual que é a história da Ana Paula com a educação? E eu vou te contar um pouquinho. A minha história começou aos 13 anos de idade. Se você já tem esse sentimento, ou teve, ou conheceu alguém que teve esse sentimento de incômodo com a escola, eu posso dizer que até hoje eu sou incomodada com a escola há 21 anos de idade. E quando eu comecei a me incomodar, eu não parei de me incomodar mais. E aí eu vou te dizer por quê. Quando eu tinha 13 anos de idade, já estava naquela época, na 7ª série, eu tinha, entre vários professores, uma professora em específico que muito me incomodava. E essa professora me dava aula de geografia. E eu me lembro que as nossas aulas eram assim. Tinha o mapa mundi, tantos mapas de continentes, de estados, e que nós tínhamos que simplesmente desenhar os mapas, copiar os mapas. E a aula era assim, ela sentava em cima da mesa dela de professora e falava: agora vocês vão copiar o mapa tal, agora vocês vão copiar o mapa tal. E era só cópia atrás de cópia. Ela passava o conteúdo sobre relevo, sobre rocha, sobre tantas outras coisas, clima, espécies, vegetações e tudo mais. E aquela cópia, cópia, cópia. E eu me perguntava, gente, onde que fica? Até hoje eu sou péssima em geografia. Mas aonde fica tal lugar, tal país, em qual continente, tudo mais, aquilo não entrava na minha cabeça por decreto algum. E eu tinha sempre a sensação que eu nada aprendia, eu nada que me introjetava conhecimento dentro de mim com relação àquela matéria. E aquilo foi me incomodando, me incomodando, me incomodando, de uma tal forma que eu comecei a conversar na 7ª série com os colegas. Você está aprendendo o conteúdo da professora? Você não acha isso, isso, isso? Aí cada um começou a falar: eu também concordo, eu também acho isso, também acho aquilo, né? Então cada um foi falando. E aí eu tive a seguinte ideia: bem, se está todo mundo incomodado, a gente precisa comunicar que nós estamos incomodados. Ah, mas se a gente for falar para a professora, ela não vai aceitar. Você não vê? Ela vive gritando: fica quieto, fica quieto. Então, não vai resolver o problema. O que a gente vai fazer? E aí eu tive uma ideia. Que tal se nós fizéssemos um abaixo-assinado? E olha o que eu falei. Um abaixo-assinado, a gente pega a lista de todo mundo da nossa sala e leva para o diretor da nossa escola e fala o seguinte: ó, diretor, aqui está a lista de todo mundo que assinou e que está insatisfeito com a aula da professora tal. E nós queríamos vir aqui para o senhor dizer o seguinte: que a gente gostaria que ela mudasse o jeito dela trabalhar em sala de aula. Porque desse jeito, sabe, da gente ficar copiando as coisas, ela não está aprendendo nada. E aí todo mundo da sala concordou. Ah, então vamos fazer isso, Ana Paula, que não sei o que tem. E uma muito amiga minha falou: não, vamos fazer. Então nós ficamos ali como lideranças. Eu que dei ideia, ela me apoiou e tal. Você não sabe o que essa cidadã fez comigo. Ela simplesmente pegou e contou depois para a professora que eu estava fazendo um abaixo-assinado. Olha que
que ela teve coragem de fazer? E era minha amiga. Eu queria estrangular o pescoço dela. E ela estava envolvida no negócio, jogou a culpa tudo em cima de mim. Não assumiu a responsabilidade. Aí eu fiquei tão pé da vida que essa professora descobriu e chegou na sala de aula. E até então eu não sabia que era a minha amiga que tinha dito isso. A informação vazou. E sabe o que aconteceu? Chega a professora na sala de aula. E aí já tinha algumas pessoas já tinham assinado o abaixo-assinado. E a professora chega na sala de aula. Eu estou sabendo que disseram que tem alguém planejando me tirar da escola. Vocês acham que vocês têm poder para isso? E aí ela foi distorcendo tudo, porque o abaixo-assinado era para ela entender que ela precisava trabalhar de um jeito diferente com a gente. E na realidade ele já foi, sabe aquela coisa de telefone sem fio, que já sai de um jeito e termina do outro? E aí o negócio foi parar numa outra proporção que ela estava achando que a gente queria expulsar da escola. Como se a gente também tivesse esse poder, né? E aí ela ficou pé da vida. Na hora, ninguém, mas ninguém que assinou o abaixo-assinado se propôs para me defender. Ela perguntou quem fez aquilo. Eu assumi, ó, fui eu, nós começamos, só que ninguém. Ó, eu assinei, eu estava junto com ela, essa que contou que estava organizando junto comigo, ficou quietinha, num silêncio. E eu fiquei extremamente sozinha. Você imagina enfrentar o leão sozinha. E eu estava enfrentando o leão, a leoa, sozinha. Mas falou. Depois, não lembro se ela pegou o abaixo-assinado, rasgou, não lembro. E como se passaram muito tempo, e eu fiquei muito chateada. E ela ficou depois diferente comigo, totalmente diferente comigo. Eu lembro que eu contei para minha mãe. Minha mãe, como é professora, sabe como lidar com essa situação toda. Ela resolveu que nós deveríamos procurar essa professora na sua residência. E ela explicou, minha mãe foi tentar explicar que o que eu estava querendo fazer, aquele tal objetivo e tudo mais. A professora estava muito chateada. Minha mãe pediu que eu pedisse desculpa para a professora. Eu pedi desculpa para a professora na época. Só que em nenhum momento aquela professora se sentiu tão ferida, né? Como você teve a ousadia de fazer isso comigo? Em nenhum momento ela não refletiu o que ela estava fazendo com a gente há muito tempo. Então ela ficou assim, sabe aquela mimosa pudica, não me rele, não me toque? Então foi isso que aconteceu. E depois acabou, ela mudou comigo, as aulas continuaram do mesmo jeito, ela não mudou. E foi tão engraçado que no ano seguinte eu mudei de escola, e ela estava na outra escola, e ela fez exatamente a mesma coisa comigo. Aí ela continuou agindo dessa forma. Eu estava tão estressada, que aí fui eu diretamente bater de frente com ela e parar lá na diretoria. E o que é mais engraçado, depois, a gente, de um bom tempo, nós voltamos às pazes e continuamos. Passados uns 15 anos desse acontecido, um dia eu estava viajando de ônibus e eu encontrei essa professora. E sentei ao lado dela. Oi, professora, quando é que a senhora tá? Não, já aposentou, não aposentou, tal. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Como é que estão os alunos? Ah, Ana Paula, comigo não tem problema. Você sabe como que eu sou, né? Eu chego na sala, passo um monte de matéria da lousa, não dou espaço para eles conversarem, mando eles copiarem, eles fazem os mapas lá e eu não tenho problema. Então, eu quero te dizer, você que é professor que está me assistindo, ou você que é aluno, pai, depois de 15 anos que eu não vi essa professora, ela estava usando a mesma forma de trabalhar com seus alunos. E quantas Ana Paulas não devem ter passado pela mão dela, que não aprenderam muito bem o ensino de geografia, que não aproveitaram muito bem o ensino de geografia,
justamente pela forma como ela trabalhava a geografia. Então, se você que é professor que está me assistindo, ou você que é pai, ou você que é aluno, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes o próprio educador, ele trata o seu aluno de uma maneira desrespeitosa. Por quê? Quando ele não prepara a forma como ele vai ministrar um conteúdo, quando ele chega com aquela ideia de que passar matéria na lousa é a obrigação dele, trazer o conhecimento. Conhecimento não vem. Não chega só do professor, ele vem de tantos. Hoje a gente tem um bombardeio de conhecimento, de informação. E muitas vezes, eu quero dizer, professor, talvez você não tenha percebido isso, mas eu quero dizer, o Alex me fala muito quando ele conversa com seus alunos, e eu já senti isso, eu vivi na pele, toda vez que você age dessa maneira, o seu aluno se sente desrespeitado por você, porque ele sabe que você está dando o resto, é o resto seu, não é o melhor de você. E porque você dá o resto seu, ele também vai retribuir com o resto dele. E o resto dele é o que? Essas conversas paralelas, é a falta de atenção, é a falta de interesse. Porque não há prazer nisso. Não, o ensino ele precisa ser prazeroso, gostoso. Decorar, isso já está mais que ultrapassado. Mas isso precisa estar introjetado dentro do coração e da vida dos educadores, que decorar não leva ninguém a lugar nenhum. Então, nós não devemos aceitar mais esse tipo de educação. Você que é pai, que é mãe, deve lutar para que isso mude. Você que é aluno, lutar também. E você que é professor, colocar a mão na consciência e entender que isso não é bem que você faz, mas é um mal. É um mal porque não leva a lugar nenhum. O ensino decorado, a matéria, a lousa cheia de matéria, tudo isso não ajuda em nada, não ajuda em nada e não dá gás, não dá ânimo. Aí você não entende, você não para de conversar, não tem... Por quê? Porque você, que deveria ser o agente catalisador de ideias, de explosões de ideias, de interesse, não está sendo esse agente catalisador. Então, meu convite para você e meu chamado para você, professor, hoje é mudar a sua prática. De uma adolescente que 13 anos atrás começou a ficar incomodada e até hoje incomodada, seja na educação que ela teve, seja na educação que ela vê hoje, até dos seus próprios filhos. Então, eu digo para você hoje, mude, educador, mude. E digo para você que é aluno, comece a mudar, comece a refletir. Não estou falando para você brigar, você fazer loucuras, não, mas é dialogar, conversar, porque muitas vezes os alunos, eles aceitam tudo, ficam em silêncio, não falam nada, ou às vezes quando não aceita, esse não aceitar, ele vem na forma da bagunça, do desrespeito, às vezes do xingamento, e é muito melhor, é como se existisse um relacionamento em conflito ali, ninguém sentasse as partes para conversar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, você só vive dando esporro, igual marido e mulher, faz uma coisa, você tá esporro, pá, cada um fala de um lado, mas ninguém senta para falar o que está acontecendo. Então, é esse diálogo, é esse sentar. Seja o aluno com o professor, seja o professor com o aluno, ou seja o pai com o professor, esse diálogo precisa acontecer. E esse incômodo precisa deixar de existir. Mas para deixar de existir, a reflexão, a comunicação precisa entrar entre vocês. Então, é esse o meu pedido, a minha convocação que eu faço para você. Comece a mudar a sua realidade, a realidade que está aí, pertinho de você, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo no coração, um forte abraço. Peço que você continue nos acompanhando. A gente tem muito conteúdo interessante no nosso site, www.fronesis.net.br. Você vai encontrar vídeos, artigos, textos, uma série de materiais, cursos. Também você pode nos encontrar nos nossos canais pelo podcast, pelo Facebook, pelo YouTube, no nosso canal Alex Ferreira na Paula Nogueira, certo? Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tchau!